todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Pauta da Vez. E não muito diferente, sempre com convidados para lá de especiais e com uma novidade para 2026, a inauguração da Escola de Negócios Seven. E eu estou aqui com os proprietários, sócios proprietários, que vieram falar para nós dessa novidade. Hoje estamos em janeiro, né? Então agora tem um ano inteiro de trabalho pela frente e vamos conhecê-los. Eu estou aqui com o Rodrigo Ribeiro, que é o CEO, e também com o Raul Gutierrez. Ele é o CFO, é isso? Civil. Você que está nos assistindo aqui vai ver na legenda o arroba, que é o do Instagram da escola. Segue lá, clique, vem acompanhar, porque tem muita novidade pela frente. Então, começando aqui pelo Rodrigo, seja muito bem-vindo, Raul. Prazer tê-los aqui. E olha só, gente, agora o Pauta da Vez está em loco. Nós estamos aqui na sala, uma das salas, né, da escola aqui de negócios. Então, o ambiente, eu sou suspeita para falar, já andei aqui pela escola. Sigam também lá o meu Instagram, vocês vão ver os vídeos, né, mostrando a parte interna. E vai ser bem bacana esse bate-papo, porque além de negócios, nós vamos falar de serviços. Quais serviços eles vêm oferecer para você que é empreendedor, empresário, líder, que está à frente de algum negócio. Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigada pelo convite, né, de estarmos aqui hoje. Se apresente para nós, por favor. Cíntia, tudo bem? Obrigado, agradeço. Obrigado para quem está assistindo também. Sejam todos muito bem-vindos à Seven. Eu falo que para nós está sendo um prazer. Está sendo um prazer. Isso, a Seven, simplesmente é a concretização agora material, mas de algo que já estava na minha mente há uns 5 anos, assim como já estava na mente do Raul também. Então, a Seven, ela já existia, ela só não tinha algo concreto, ela já estava aqui na minha mente há muito tempo, né? Mas eu falo que nós viemos realmente para deixar um marco na cidade. A gente vai falar muito sobre isso, a gente vai falar bastante, a gente quer falar um pouquinho de como vai ser as nossas entregas, quais vai ser os nossos diferenciais. Mas me sinto muito honrado, obrigado por você fazer parte dessa inauguração, dessa nova, desse novo marco aqui da cidade. Seja muito bem-vinda. Esse espaço não é simplesmente nós, meio do Raul e dos nossos sócios, mas esse espaço é da sociedade de Indaiatuba e região. Então, vamos bater um papo bem bacana aqui, bem descontraído, falar um pouquinho sobre negócios, sobre liderança, sobre gestão, sobre vendas. Isso aí, vamos para cima. Vamos. E esses homens, gente, são visionários, tá? Tem uma trajetória de vida tanto na área pessoal quanto na área profissional e a gente vai conhecer um pouquinho. E agora, Raul Gutierrez, fala um pouquinho para nós de todo esse sonho, né? Como o Rodrigo disse, que está sendo realizado, mas o tanto ainda que tem para conquistar, né? É bastante. Só para iniciar legal, né? Você gosta de palavra civil, se for, cara, só pra assim, eu sou doido. Eu tenho uma visão maluca, eu falo, Rodrigo, acho que isso aqui dá certo. E o Rodrigo é o cara da razão que coloca a gente no chão, né? Mas a ideia é criar algo novo, não só uma escola de negócios. Escola de negócios por escola de negócios tem um monte, né? Exato, sim. A gente tem uma pancada, uma arruma delas. É igual que nós temos de sócio. Nós temos uma arruma de sócio aí. E já eles vão falar um pouquinho deles também, porque compõem, né, todo esse time, né? Sim. Então, assim, tem muita escola de negócio. Agora, criar uma escola que seja um ecossistema e que mais do que treinar e preparar, dar a oportunidade dessas empresas que caminham com a gente crescer de verdade, eu acho que era isso que estava... O propósito é esse, era isso que aquecia o coração e era isso que a gente alinhou e é isso que a gente vai pôr em prática aí nos próximos anos aqui na cidade. Perfeito. E eu que venho da área de negócios também, atuando aqui na área de marketing, eu falo sempre, né, Raul, o mais importante é o relacionamento que a gente cria. E você ter esse espaço físico que foi idealizado, ele acaba mostrando o seguinte, que não é só para você consumir um serviço, e sim para você utilizar no dia a dia mesmo, trazer aqui, vai ter locais para poder locar, eles vão falar um pouquinho que eles vão ter até um auditório. Então, receber eventos externos aqui também. E olha, tá no coração de Indaiatuba. Que lugar vocês escolheram? Fala um pouquinho dessa escolha aqui. Bem no centro. Estamos aqui praticamente no coração de Indaiatuba. Rua Bernardino, né? Bernardino de Campos, 601. Do Brasil. Lado do Banco do Brasil. Do lado da Casa da Esfirra, 2 pontos tradicionalíssimos em Indaiatuba. Com certeza. Assim, ó, antecipando aí, depois o Raul traz também o ponto de vista dele. Eu não falo nem que foi o lugar que nós encontramos, mas foi o lugar
que Deus mostrou pra gente. Olha, que legal. Quando surgiu essa ideia, foi numa janta, num jantar na casa do Raul, bem informal, sabe? E conexões, propósitos, cabeça pensando da mesma maneira, todos nós com uma vivência muito bacana, com experiência de mercado. E aí o Raul trouxe essa ideia. O que vocês acham da gente pegar um espaço e a gente trabalhar no mesmo local? A princípio era isso. Não tinha ideia propriamente da escola a princípio, era a gente simplesmente trabalharmos no mesmo local e ter aquela sinergia, aquele ecossistema. A gente gosta muito de utilizar a palavra ecossistema. Perfeito. Só que daí depois, maturando mais a ideia, por que não uma escola de educação? Indaiatuba merece. Indaiatuba tem um público para isso. E por que não? E cada um com as suas habilidades, a sua especialidade, bora. Só que daí a gente começou a visitar alguns locais, enfim, para começar. Tudo começou de um sonho, óbvio. Depois a gente começou a visitar locais, ver locais, e isso foi amadurecendo. E um dia, né, Raul, depois você até comenta da tua oração, como você fez lá, que você falou. Na verdade, assim, cara, Indaiatuba, ele é um lugar caro, não é um lugar barato. É uma cidade que lançou. E a gente já viu os lugares, só lugar de 25, 30 mil, eu falo, minha nossa. Aí pra ajustar ia gastar mais uns 300, 400 mil, eu falei, meu Deus do céu. E a gente voltando pra casa, eu falei, pô, senhor, você já me trouxe até aqui. Você já me deu a casa. Aí eu falei assim, será que você conseguiria me dar um escritório também? De preferência com móveis. Pronto, daquele jeito, né? Só entrar. Cara, no outro dia de manhã o Rodrigo me mandou uma mensagem, tipo assim, Raul, eu vim ver um espaço que a gente mandou lá no grupo, só que o cara falou, meu terceiro andar tá alugando, o primeiro, mas dá uma olhada no terceiro. E aí ele mostrou o vídeo, né? Cara, a hora que ele mostrou o vídeo, eu falei, Rodrigo, é aí, cara? Falei, o lugar tá pronto e... Cara, que lugar espetacular. É só trazer as ideias e chegar. Exatamente, trabalhar, literalmente, colocar tudo em ação, né? E na reunião, a gente estava fazendo reunião com o proprietário, com o Thiago, inclusive dar um abraço pra ele, pessoa iluminada. Gente boa demais. E ele falou assim, eu falei assim, mas Thiago, beleza, o que você vai deixar, o que você vai tirar? Ele falou assim, cara, eu não vou tirar nada, pode ficar com tudo. Só vou tirar minha cafeteira. Eu falei, tipo, não dava pra ser mais preparado por Deus, assim, não dava. Era algo que... E aí a gente decidiu já entrar para o terceiro, já negociar com o Thiago o primeiro andar, então vai passar por uma reforma para a gente fazer o auditório. E foi algo assim, surreal, e o local, assim, Deus que deu, essa é a verdade. E é o que eu falo, né? Quando a gente tem um propósito, eu falo assim, né? Deus parece que apresenta pessoas com o mesmo propósito, e isso que as coisas acabam acontecendo. Para quem acompanha aqui o Pauta da Vez, a gente sempre traz pessoas de visão mesmo, de liderança. Sim. E casa muito, pessoal, com o que a gente vem falando até nos episódios anteriores. Quando a energia, a sinergia, ela acontece, não tem como andar para trás mais, agora é só para frente. Só para frente. Exato. E você que está nos assistindo, precisa vir aqui conhecer o espaço, tá? Eu vou colocar o endereço aqui também, vai estar todo o contato para ele, falar com eles, ter essa via aqui de mão única com eles, porque, gente, estamos no coração de Indaiatuba. Você que quer desenvolver algo, precisa encontrar pessoas que tenham a mesma sintonia e o melhor, que tenham experiências de vida e trabalho. E é isso que a gente vai falar um pouquinho. Então, só não vou falar para os seguidores vir tomar o café do Vitor, porque é muito ruim. Bom, vocês viram aqui que a gastronomia então não vale. O café dele não é bom. E tem um ponto antes da gente seguir, Cíntia, que eu vejo que é importante, né? A gente fala muito de Deus aqui. E a gente, quando estava surgindo essa sociedade, nós conversamos. Todos nós temos a nossa fé, somos cristãos, mas vamos nos posicionar, sim ou não? E foi unânime, sim. Porque, independente da fé de cada um, respeitando a fé de cada um, mas é o que nós acreditamos. E a gente não vai deixar de se posicionar quanto a isso. E é por isso que a gente vai falar muito sobre preparação, realmente é o que nos norteia. Eu falo que nós temos 5 sócios, mas ele é o 6º e o primeiro. Tá? Ele é o 6º e o primeiro. E por esse motivo, você que está assistindo isso aqui, quando você cair aqui para dentro, você vai ver que a energia vai ser diferente. Porque tem algo a mais, tem algo diferente. É porque nosso principal sócio é Deus. E olha que interessante, né? Quando a gente fala, entrando um pouquinho na parte de sentimentos e emoções, como é bom nós sermos gratos. Não
uma vida, por vir aqui, ter ideias, unir propósitos, que é o que a gente fala. Ele falou uma palavra aqui muito legal, a gente falava hub ou coworking, mas é isso mesmo. É um ecossistema onde um precisa do outro para poder crescer. E essa união que você falou são dos 5 sócios, é legal porque cada um vai estar atuando na sua expertise. E é isso que a gente vai falar daqui a pouco. É importante demais a gente ter uma referência nos departamentos, né? Nas áreas, na atuação. E, Rodrigo, fala um pouquinho para nós da sua trajetória, porque eu sei que você tem uma vida bem extensa, assim como o Raul, viu, gente? Ele vai contar só umas não entrega histórias a idade, aqui. né? O Raul tem umas histórias que a gente vai aqui, ó, aprofundar já também. Como o Raul fala, histórias cabulosas. É uma história cabulosa. Essas que a gente gosta, né? Bom, realmente eu tenho uma trajetória já bem extensa no mercado do desenvolvimento humano, né? Sou especialista em desenvolvimento humano, inteligência emocional e neurociência. Eu falo que assim, quem sou eu? Eu sempre gosto de trazer isso, né? Primeiramente, eu sou a imagem e semelhança de Deus, sou pai da Ana Clara, sou o marido da Tatiana, filho do Josué e da Marta, irmão da Lili e do Alex. Esse é o que me define. E pai das minhas cachorrinhas, a Moana, a Bela e a Lara. Sou eu, essa é a minha essência. Mas quem estou sendo? Esse profissional. Especialista em desenvolvimento humano, inteligência emocional, neurociência. Já trilhei tem uma bagagem boa ali já, dentro dos meus treinamentos já foram mais de 40 mil pessoas treinadas. Já tem uma bagagem bacana, já tive a oportunidade de levar treinamento para o Vale do Silício na Califórnia, de treinar alguns brasileiros no Vale do Silício, então isso rompeu. E isso era algo que era uma promessa na minha vida, que eu atravessaria oceanos para levar minha palavra de transformação, e aconteceu, foi um rompimento realmente. E são números muito grandes, mas eu preciso também honrar o Dr. Paulo Vieira. Trabalhei uns bons anos com o Dr. Paulo Vieira, que é uma das grandes referências quando fala sobre desenvolvimento humano no mundo. E realmente, para aquele momento, trabalhando com ele, foi o meu mentor. No Brasil, maior. No maior. Sim. Eu sou suspeita, porque eu tenho todos os livros, já li, porque o livro dele é interativo, né, Rodrigo? A gente tem que fazer os exercícios lá. Exato. Então eu curto bastante e é uma referência, sem dúvida. Enfim, então é uma trajetória muito boa. Já trabalhei com o Dr. Paulo, que é a grande referência. Isso me trouxe bagagem, me trouxe know-how, me trouxe aprendizado. E toda essa vivência com esses anos, mais de 40 mil profissionais treinados, eu vi o que eu queria ver e o que eu não gostaria de ver. E puxando novamente para a Seven não foi simplesmente uma decisão, a gente criou a Seven por não estar confortável com o que eu estava vendo, com o que eu via perante o ambiente corporativo. E eu passei por isso também, eu vim do ambiente corporativo, trabalhei por mais de 11 anos, numa grande multinacional montadora de veículos. E eu fui uma dessas estatísticas que também negligenciei coisas importantes. Passei pela depressão, pânico, ansiedade, burnout. E foi exatamente por esse motivo que eu conheci a parte da inteligência emocional, da neurociência, do autoconhecimento. Primeiro, para me entender. Peguei gosto e hoje já tem quase 10 anos que eu faço isso e eu amo fazer, né? E essa vai ser a minha contribuição para a Seven, juntando com a especialidade de todos eles. A travessia. E olha para vocês verem interessante, né? A gente tem que vivenciar certas coisas, superá-las e tomar uma decisão a partir daí. Contribuir com outras pessoas, que eu acho que é isso que vocês dois vêm fazendo muito bem. Não adianta eu ter um conhecimento e reter para mim. Eu preciso fazer esse conhecimento chegar em mais pessoas e assim, consequentemente, um ir ajudando o outro para criar esse ecossistema que a gente fala, que é tão importante, da união. A gente vai falar daqui a pouquinho um pouquinho de departamentos e atuações, todos são importantes, um depende do outro. Sim. Mas quando a gente impacta a vida de alguém, quando alguém fala, poxa, eu fui transformado, meu negócio deu certo, eu consegui o resultado, é isso que eu acho que vai fazer a Seven realmente ser uma referência e ter esse aconchego de você poder falar assim, poxa, tem pessoas que passaram pelo que eu estou passando. Exato, e vão conseguir me direcionar, né, para eu conseguir aí superar da melhor forma. E só para pegar um gancho que daí já passo para o Raul, esse é o ponto que nós queremos deixar claro para as pessoas. Eu passei por lá, eu vivenciei lá, trabalhei em uma das maiores empresas do mundo. Vou falar aqui para Volkswagen, trabalhei por 11 anos lá. Então eu vivi, eu passei pelo processo, eu entendi, eu enxerguei de perto, eu fui uma estatística, eu aprendi, sei o caminho, me tornei especialista, assim como o Raul vai trazer a história dele também. E essa é a grande diferença que a gente quer passar para os nossos alunos. Não somente a técnica
dos treinamentos, mas a vivência, a prática, aquilo que acontece nos pormenores, nas entrelinhas, que poupa realmente tempo, dinheiro e energia do pessoal e também frustração, ansiedade, por aí vai. E pegando isso, olha só, né? O pessoal que me acompanha sabe que eu atuo na área da comunicação. E uma frase mal entendida gera tanto transtorno que a gente precisa ter a clareza, né, e o bom senso de colocar na mesa o que realmente vem do coração, onde quer chegar, para onde quer que vai ali. E aí entra o Raul também. Raul, por favor, fala um pouquinho da sua experiência de vida para o pessoal que está nos assistindo, profissional. Filho da dona Maria. Cara, eu sou casado também, pai de 2 meninos, casado com a minha sócia, minha CEO, minha melhor amiga, que é a Camila. Eu vou aproveitar o gancho do Rodrigo para pensar você vai ver, tudo que a gente fala, a gente vai colocar Deus no meio. Exato. Claro. Eu costumo dizer, o Rodrigo ele tem o método dele chama travessia, né? Depois ele explica, pergunta para ele por quê. Isso é bíblico e eu costumo falar que a minha trajetória, ela também tem uma passagem que eu gosto de falar que é bíblico, que é Deus, na Bíblia, ele levanta os improváveis. Então, se você pegar todos os grandes, são os improváveis, né? E eu gosto de falar que dentro da minha pequenez, dentro daquilo que acontece comigo, eu sou um dos improváveis, porque nasci num lugar muito pobre, que é Osasco, assim, sabe aquele cara que tinha tudo pra dar errado? Era eu. Eu casei muito cedo, eu casei com 16 anos de idade, eu era uma criança. Hoje meu filho tem 15, se ele aparece uma namorada com 16 anos, eu vou matar ele. E eu sempre, assim, como eu não tive a possibilidade inicial de já ter uma boa formação e de já ir para um bom... Assim, eu comecei do zero, trabalhando com logística, e depois na área de logística eu fui trabalhar no Carrefour, na Matriz, e aí eu entendi o que era e-commerce, em 2010 isso. E aí eu falei, cara, eu quero ser comercial, irmão. Sabe por quê, Rodrigo? Por causa do relógio dos caras. Os caras eram tipo assim, imagina lá, né? A gente com aquelas roupas da Colombo, que era 3 camisas social por 99. Olha só. Cara, e você viu os caras assim, tipo assim, tudo alinhado, tudo. Falei, é isso que eu quero pra minha vida, irmão. Os carros dos caras eram só nave. E venda foi o caminho, então, né? Aí eu falei, o que esses caras fazem pra eles terem essa grana? É o departamento comercial. Então lá não era só vendas, né? É compra e vendas junto. Perfeito. E aí cheguei um dia no Daniel, eu lembro o nome e sobrenome das pessoas que mudou minha vida. Chama Daniel Pons Claro, ele era o principal comprador, assim, que era linha branca. Eu falei, Daniel, por que eu preciso ir pra trabalhar com você, irmão? Aí o cara no café olhou assim pra mim, né? Mas você já é formado? Eu falei, não. Primeiro você precisa se formar então, né? E aí fui fazer uma faculdade de economia pensando só pra virar comprador. Não quero virar comprador. E aí um dia no Carrefour eu tive a oportunidade, meti o louco, falei, eu vou ser comprador. E aí minha vida mudou. Consegui entrar nesse ramo comercial. Sempre fui comunicativo, sempre fui um cara alegre, brincalhão. Isso me ajudou muito, tá? Então, depois eu fui pra Ricardo Elétrico, da Ricardo Elétrico fui pra Cenova, que é Casa Bahia Ponto Frieste. Aí abri minha empresa de marketing digital também, voltado pra área digital de e-commerce. E aí eu fui trabalhar de vendedor na rua, porque tipo, você precisava vender pra ganhar dinheiro e a empresa funcionar, e eu fui vender na rua. Então eu comecei a bater porta a porta e aí venda foi me pegando até chegar a V4 na minha vida, né? E a V4 foi um divisor de águas, que foi onde eu entendi a diferença de você dizer que é vendedor e você estudar para ser vendedor, técnica de vendas, você entender sobre o perfil comportamental do ser humano, e aí minha vida mudou. Depois da V4 eu entrei como SDR, ligando, tipo assim, eu era um executivo, ganhava 35 mil reais por mês, tive um momento de separação na minha vida, eu liguei, imagina assim, né? Falei, vou voltar pro mercado a hora que eu quiser. Vai nessa. 1 ano parado. E aí bateu o desespero, falei, vou aceitar o primeiro emprego que vier de vendas. E veio a V4, mas como assim, SDR, ligando. Eu passava o dia inteiro ligando para empresário. Eu falo, cara... De 35 você foi pro SDR. Pra ganhar R$1.200 por mês mais comissão. Teve que moer o orgulho, né? Isso que você fala é tão interessante, porque as pessoas às vezes acham que é só uma crescente. Exato. Não. A gente vai sempre só indo para mais, mas, e claro,
vocês que nos assistem sabem que a vida real não é assim. Existe a vida da expectativa, não é assim? E existe a vida da realidade. O tombo foi feio. E fala um pouquinho, eu acho que você pode falar muito dessa questão da mudança de ambiente, né? Quando a gente está num ambiente e a gente tem a oportunidade de sair, enxergar novas ideias, visões, parece que é um banho de água fria pra gente falar assim, poxa vida, eu tô perdendo tempo. Sim. Correr atrás. Sim. E esse um ano, vamos colocar que foi um ano sabático, é isso? Porque o sabático você passa bem, né? O sabático você descansa. Não foi nem tanto. Não, foi um ano difícil na minha Foi vida. durático mesmo. Durático é a parada. E aí, eu tive depressão, eu tive problema de saúde, foi bem difícil, foi bem ruim. E aí eu tive que moer orgulho, que é o que o Rodrigo fala de moer orgulho. E aí, cara, fui trabalhar na V4 ligando. Só que assim, muito rápido, de SDR eu já fui pra Closer, de Closer eu já virei Head, de Head pra diretor. E aí foi quando eu ajudei dentro da V4 a criar um produto. E esse produto, eu falei, pô, eu preciso criar uma mentoria pra mim disso aqui. E aí, nesse período de criar a mentoria, foi onde eu encontrei o Henrique Toledo, e aí minha vida mudou, onde eu fui trabalhar no ecossistema do Pablo Marçal, fui diretor dentro do ecossistema do Pablo Marçal, onde eu conheci, me conectei com o Pablo Marçal e o Henrique Toledo, e aí minha vida mudou. Aí foi... Mas você observa que eu trouxe que a minha vida mudou quando eu comecei a trabalhar com o Paulo Vieira, você quando se conectou com o Henrique Toledo, e é o que a gente fala do ecossistema. O ecossistema traz essa possibilidade de você se conectar com as pessoas que talvez já chegaram onde você gostaria de chegar. E que passaram pelas mesmas dificuldades, né, que vocês... Sim, exato. Não, e eu tô conhecendo agora, né? Fala de novo pra mim, Civio, é isso? Civil, mas é uns nomes chiques. Civio, gente, é chique demais. Mas, ó, É alguém visionário, né? Uma coisa que eu aprendi, eu trouxe com o Rodrigo compartilhou dessa ideia. Quando a gente quer pensar grande, eu quero pensar grande. O que eu faço para ter uma empresa grande? Você precisa ver o que uma empresa grande fez, deu certo e replicar. Modela. E aí eu falo que Deus me deu a oportunidade de conhecer muita gente importante. E aí eu tava conversando com uma pessoa assim, extraordinária, e me ajuda muito. E ele falou assim, Raul, você não pode ser CEO, nunca. Você é um cara de visão estratégica e você não, assim, você precisa de alguém para te colocar o pé no chão. E aí ele falou assim, ó, existe um movimento novo, que como nos Estados Unidos, que muita gente chama de C-Level até, mas que é o CVO, que é o visionário. Então esse cara ele tem a liberdade de flutuar e de pensar em como a empresa pode ganhar múltiplo dinheiro em múltiplos canais. Então assim, ao mesmo tempo que o Rodrigo ele está focado e direcionado na Serving, eu tenho um pouco de liberdade para ir fora da Serving. É o seu papel, realmente, né? É isso aí. A gente vai captando ideia, vai trazendo recurso, a gente vai vendo como que pode monetizar. Então, você tem que imaginar, eu falei, Rodrigo, vai passar quantos empresários aqui, né? Uma pancada. A gente vai investir cerca de 100 mil reais de tráfego pago até junho. Que é muito dinheiro em pouco tempo, então vai passar muita gente aqui. Eu falei, cara, e se a gente tivesse mini lojas, mini parceiros aqui para colocar os produtos à disposição para a gente ganhar dinheiro? Com certeza. Então, assim, quando você está muito focado no contexto da escola, você não tem tempo para pensar essas besteiras. Meu avô falava assim, quem tem tempo, pensa, quem tem tempo vai ver longe, porque tem tempo para pensar. É verdade, é verdade. O cara mais burocrático, mais junto com a Tamires ali, a gente também tem o apoio da Tamires, que é sensacional, que consegue segurar essa parte para que a gente possa voar e pensar. Não, e a gente veio falando isso no começo, são processos. Então, aí vivenciando, entendendo o público de Indaiatuba. Eu moro aqui na cidade já faz bastante tempo, mas a cidade está crescendo demais. E está vindo gente de todas as cidades. E esse movimento interno, assim, que a gente fala, né? Que é aquele mesmo jeitinho, aquele modo de pensar, ele está mudando. Sim. E essa expansão, ela é tão importante que ela casa com, acho que, o objetivo da empresa de vocês. Porque quando a gente fala em empresa, gente, é o que gera negócios. É o que une propósitos. E eu queria que você falasse um pouquinho, Rodrigo, até peguei aqui a história de vida aqui, essa experiência que o Raul viveu, mas fala para nós, esse negócio de errando que se aprende, a gente também tem que ter um limite para errar. Tem que ter alguém ali que fala igual você falou, né, estoura o balãozinho para descer um pouco, mas que fale para a gente o seguinte, olha, a nossa possibilidade é essa. Porém, nada nos impede de um dia chegar lá, mas vamos com calma, até para não pular etapas do processo. É isso, né, que você vê? Como que você analisa? Na verdade, existe uma diferença entre insistir e persistir.
Legal. Só que tem muitas pessoas que ficam insistindo no erro a mesma vez. Sim. Toda hora. Então, assim, eu concordo contigo que existe um limite para errar. Porque eu falo o seguinte, errar demais no mesmo lugar é burrice. Exato. É verdade. Agora, a persistência não. Você errou, ajusta a rota. O que eu fiz de errado? E esse é um ponto que eu sempre trago também, que e esse é um ponto que a gente alinhou também. A gente escreveu aqui, que não dá para nas câmeras mostrarem, pessoal, mas para aqui a gente tem uma parede de vidro, vamos dizer assim, um vidro, né? Nós colocamos bem grande aqui, sem vitimismo. Por quê? Porque Perfeito. o vitimismo, no meu ponto de vista, ele é o câncer da humanidade. O vitimismo, ele busca desculpa para tudo. Ele não assume a responsabilidade. Então, esse é um ponto que nós já deixamos bem claro aqui na SEB. Aqui não vai ter vitimismo. Aqui é assumir a responsabilidade. Beleza, a gente vai errar. Lógico que a gente vai errar. Obviamente. Só que a gente vai corrigir a rota, a gente vai fazer o que tem que ser feito. E isso é pra vida, foi o que aconteceu comigo. Eu errava, ok, mas eu me questionava. Por que isso aconteceu? O que eu não vi? O que eu fiz errado? E isso, para quem está chegando aí, leva para a vida também. Começa a se perguntar, se questionar. Não fica lamentando quando a falha vier, quando o erro vier. Ah, mas tadinho de mim. Eu lembro do desenho do Pica-Pau. Fala, ó céus, ó vida. Não, respira. Sabe, oxigênio serve para o que eu fiz de errado? O que eu preciso aprender? O que eu não via? O que eu preciso mudar? E vai ajustando a rota. Só que chega uma hora que a rota está ajustada, o veleiro alça a vela e agora é vento em popa. E agora chegou o nosso momento de vento em popa. Então, beleza, já erramos. Vamos errar alguns ajustes? Vamos. Só que aquele grande erro que impacta, que mexe mesmo, acredito que já deu, né, Raul? Já deu. Não, e você sabe uma coisa legal que você falou do persistir? Não, a gente sempre busca. Eu vou falar por mim aqui. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, uma irmã mais velha e um irmão. E um casal de irmãos. Então, o que eu fazia? Eu aprendi, por ser a caçula, a ser observadora. Então, a gente olha o que o irmão faz de errado, e aí ele fala assim, ó, isso aqui eu não vou fazer. Porque eu vou desagradar meus pais. E, ao mesmo tempo, você tem, digamos assim, você se permite a errar de outra maneira. E a gente está no mercado pela experiência de vida mesmo. Quantas pessoas já passaram coisas que a gente precisa ouvir, acalmar, entender para poder colocar em prática. Sim. E eu acho que quando você fala escola de negócios, até falando aqui dos diferenciais, é realmente entender o perfil das pessoas, o perfil das empresas, para ver se existe esse casamento, que é muito legal ver vocês dois, por exemplo, interagindo, conversando, porque um meio que completa a fala do outro, um tá junto ali, alinhado. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, vocês falassem desse... Você sabe, antes de falar desse alinhamento, claro. Você falou de aprender, né? Os erros. Eu falei pro Rodrigo que eu vou comprar um caderno, o Jonas é o nosso videomaker, ele fica aqui nos bastidores. Eu falo que todo dia eu vou comprar um caderno preto assim, eu vou mandar colocar um dourado assim, frases do Rodrigo. Eu aprendo com as frases do Rodrigo. É uma atrás da outra, o dia inteiro. Aí você fala, são lições, né? É só lição. Tipo assim, é uma atrás da outra. Eu vou lançar depois um livro só de frases do Rodrigo. Não, e você falou do Jonas, aproveitar e agradecer ele aqui, ele que está fazendo tudo isso tornar real, até mesmo porque a gente está em loco, não estamos no estúdio, então obrigada aí pro Jonas, né, por todo o trabalho, e agradecer também, aproveitando aqui o Rodrigo, que cuida dessa parte de comunicação, brand, né, sim, ele que fez o convite para eu estar com essas 2 pessoas aqui incríveis, então agradecer também eles, a equipe de vocês é fantástica, tá? Sou suspeita para falar. Pessoal, foi o que a gente comentou, né? Nós estamos com as pessoas certas. Sim. Então, é só sermos inteligentes, mover o ego, deixar o vitimismo de lado, cada um ser especialista naquilo que faz, que as coisas acontecem. E por que eu falo muito de mover o ego? Porque o Raul é muito bom no que ele faz, isso é muito bom do que eu faço. Isso não é ego, isso é mérito. A gente foi até lá, a gente aprendeu. Então não tem nada de errado eu falar que eu sou bom, Raul. Só que chega um momento que a gente está em sociedade. E vai chegar um momento que eu vou falar alguma coisa e o Raul não vai concordar. Sim. E o Raul fala muito do ressignificar, né, Raul? Fala aí. Isso aí eu aprendi na prática lá. No Pablo a gente falava muito disso, então você que negócio de ressignificar. Tá papo furado. E não é, cara. Às vezes a gente tem um conflito de ideias, um conflito ali. E uma das coisas que me atrasou muito na minha vida, assim, muito, é não moer o ego e não ressignificar. Então, se algo não saía do jeito que eu queria, estava errado e eu ficava dodói. E aí o ressignificar é assim, cara, dá aquele espaço para trás, respira, vai tomar um ar
se põe no lugar de outra pessoa, vê o que ela quer falar, vê o que ela quer fazer. E geralmente quando a gente faz esse processo, a gente entende o que a pessoa está falando. Exato. E aí o ambiente de trabalho fica mais leve, fica mais fácil. E aí você consegue valorizar o trabalho e a ideia das outras pessoas. Então ressignificar faz parte hoje do meu dia a dia. E essa palavra ressignificar, né, eu sempre interpretei ela da forma assim, não leve as coisas para o lado pessoal. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa não está falando da Cíntia, ele está falando da ideia que a Cíntia apresentou. Exato. E isso é uma coisa que internamente eu trabalho com empresas, treinamentos, assim como vocês, a gente está no dia a dia ali. E você falou a palavra dodói, parece que tem muita gente que está muito magoada com coisas que já era para ter despertado. Tipo, larga essa bagagem, essa mala que está pesando para você, né? E você tá ali com pessoas que sabem diferenciar o ego do que realmente é um conhecimento, um aprendizado, é muito importante, né? Eu não sei se o Raul vai ter que me segurar, porque às vezes eu falo alguma coisa, não sei se já pode falar, porque é o cara que traz, que criou. Manda bala, estamos aqui. Mas Você não consegue ver de casa. Tá cara. limpo aqui, tá cheio. Sim. Já manda bala, já fala. Esse é o ponto que você trouxe, Cíntia. E esse é um dos nossos diferenciais. Por quê? O que a gente observa no mercado? As pessoas fazem muitos treinamentos, tem muitos treinamentos. Eu vou lá, aprendo as técnicas, beleza. Mas tem muitas pessoas que vão lá, chegam lá, no dia a dia, tem que colocar em prática. E não colocam. Não coloca. A pergunta que eu faço, por que não coloca? Foi lá, aprendeu, sabe o que tem que fazer e não faz. E foi nesse momento que a gente entendeu. Rodrigo, você é o cara do desenvolvimento humano. Nós somos, os outros são as pessoas da técnica, de ensinar a técnica, o passo a passo, tudo bem. Junta as duas coisas, a razão e a emoção. Então, a nossa esteira de treinamentos, porque existe uma esteira, literalmente. Você não vai verificar e pular etapas. Por quê? Porque nós acreditamos na construção. Então, a pessoa vai vir para cá, a pessoa vem cheia de traumas, cheia de medos, desconfiança, insegurança, talvez por traumas no passado. Agora eu vou falar da minha expertise, que é a parte da inteligência emocional, da neurociência. E é o que você trouxe. Então, as pessoas são bloqueadas, elas são limitadas, mas por crenças, e isso é neurociência. Então, às vezes a pessoa não faz por mal, mas é algo que parece que segura. Então, o início da nossa trajetória, aqui dentro da Seven, a pessoa vai passar por um processo de desenvolvimento humano. Reconstrução, ressignificação, reprogramação de crenças, inteligência emocional, autoconhecimento, para ela fortificar o que é a identidade dela. Ela ressignificar tudo aquilo que talvez venderam para ela e ela vem acreditando naquilo. Venderam uma mentira para ela lá no passado e ela vem acreditando nisso. E não tem o autoconhecimento, né? Ela é definida por alguém que a conhece e acha que ela é aquilo e molda aquilo, né? Exato. Então a pessoa vem, a gente vai passar por esse processo, porque não adianta ela partir para a segunda etapa, começar a assimilar conteúdo técnico, se primeiro ela se destravar ali. Com certeza. E aí é onde entra o Raul depois explicando todo o restante da esteira, eu vou falar assim, foi o Raul que criou, trouxe essa ideia e depois nós validamos. Então, começa por isso, tá? E eu acho que esse é um grande diferencial. Sem desbloqueio não vai. É porque parece que a pessoa, ela tem, igual você falou, né? Tem todas as ferramentas na mão. Ela tem o conhecimento, mas algo não deixa ela agir de acordo com o que ela deseja. E acaba criando uma frustração na pessoa. E esse equilíbrio que o Rodrigo, nossa, é o expert no assunto, mas esse equilíbrio da emocional com a razão, ela é parte da vida, gente. E tá em tudo. Eu estava conversando com uma pessoa hoje de manhã, a gente estava falando quantas decisões a gente toma por dia. Nossa. Desde que acorda para escolher o que vai comer no café, a roupa que vai colocar, como que vai fazer. Então, assim, o nosso cérebro, ele está sendo estimulado a todo momento. Tem muito estímulo, não está com muito ruído, na verdade. E aí, como tomar uma decisão que vai impactar a vida da pessoa e talvez de muitas mais pessoas, vamos colocar assim, muitas outras pessoas. Isso que eu acho que é legal vocês colocarem numa esteira, assim, como serviços e falar o seguinte: tem que colocar os prós e contras. Decisão tem que ser uma coisa tomada sem ser pela aquela emoção do impulso, né, que a gente fala. Tem que colocar. E aí nada melhor do que você falar com quem entende do assunto. Eu falo que uma mente com ruído toma decisões erradas. Muito. Tá? Perfeito. E hoje o mundo está cheio de ruído, está cheio de cancelamentos, né? Exato. Então tem muita coisa que está tirando o foco das pessoas.
Mas aí é uma outra vertente. Deixa eu aproveitar, a gente não tem mais muito tempo É. inaugurar. Não, se deixar, a gente vai rende aqui, né? Mas assim, o que eu fui buscar no mercado? Eu vim de Alphaville. Então, assim, eu ajudei escolas de negócio a começar. E o que eu vejo em escolas de negócio é, você tem 1 ou 2 empresários, ou um único empresário, ou 3 empresários de sucesso, e ele fala, eu posso te ajudar a ser empresário. Mas aquele cara, ele é um empresário, ele tem um time por baixo, ele não é especialista de tudo. Perfeito. E a visão dele de empresário polui um pouco o pensamento do resto. Então, a gente precisava ter pessoas específicas, especialistas de alto nível em cada detalhe. Uma empresa, para ela sobreviver, para ela crescer, na nossa visão, eu não estou falando o que é, porque hoje em dia também o storytelling, as pessoas, tem que ser isso, não sei se mas nós entendemos para nós, aquilo que a gente acredita que são 7 pilares. Só que 6 pilares não vão funcionar se o primeiro não for trabalhado, que é o desenvolvimento mental, o desenvolvimento humano da pessoa. E aí depois, visão de negócio. Olha só que pesado que eu vou falar. 70%, 80%, eu não lembro agora de cabeça, das empresas falem menos de 3 anos no Brasil. Desses outros que ficam abertos, se você for conversar com o empresário, o que ele tem para te falar é assim, vida de empresário é difícil, a gente fica correndo atrás do buraco, não sei o quê. O que isso demonstra? Que os empresários no Brasil, eles não têm visão de negócio, não têm visão estratégica, o cara não sabe. O cara fala assim, o meu público-alvo é tal, mas o cara não sabe a diferença de público-alvo para público ideal. E de persona, né? Realmente. Não sabe? Então, assim, a nossa ideia é trazer uma visão estratégica de negócio, falando pro cara, olha, existe uma esteira de produto, mas existe uma escada de produto. Existe público ideal, mas existe público que é o seu público-alvo, não é o seu público ideal. Então, é uma estratégia de negócio. Sim. E se eu ajusto mental mais estratégia de negócio, eu preciso agora comunicar. Então, a gente entra para uma área de marketing. Mas a gente quer resgatar um marketing raiz, um marketing de publicidade. Isso aqui é marketing, o microfone dourado é marketing. Tudo é marketing, tudo respira comunicação, posicionamento. O pessoal acha que marketing é só Instagram, né? Só. E a gente decidiu aqui dividir o marketing entre brand e sobre growth, que é o crescimento. Sim. Então, antes da gente falar de funil de venda, de tráfego pago, de canal de aquisição orgânica, a gente precisa entender como eu construo uma narrativa, um posicionamento. E depois que eu gero esse movimento de narrativa, posicionamento, mas funil de venda, eu gero pessoas, eu gero leads, eu gero clientes. E se eu gero clientes, eu preciso ter atendimento, eu preciso ter venda. E venda não é script. Então, assim, isso eu vou brigar a vida inteira. Você fala que venda é script, venda não é script. Pessoas negociam com pessoas. Pessoas se relacionam com pessoas. Então eu preciso ser extremamente humano para fazer uma boa venda. A não ser que você queira ser um tirador de pedido pro resto da vida. É uma decisão também do empresário. Mas se você quer ter escala e se você quer ter uma equipe de vendas de alto nível, você precisa trabalhar isso. E depois que a gente vende, vem um problema grande dos empresários, a galera não sabe. Sabe qual é um dos maiores problemas do empresário? Não, diga. Dinheiro no caixa. O que eu faço com isso? Porque às vezes o dinheiro entra, o caixa que é rico, mistura a conta financeira, Nossa, isso é verdade. pessoal, conta jurídica, sai gastando. E o cara não tem caixa, não tem fluxo, não tem previsibilidade de nada. E aí, pior, se gera caixa gasta, ele gera um outro problema, que é problema jurídico, não proteção da empresa, não proteção contratual, não tem uma estrutura, uma arquitetura jurídica. Aí vem o primeiro que vai lá na justiça e processa, acabou. O cara não tem dinheiro pra nada. E isso que o Raul tá falando, são especialistas que vão levar isso. Exato, é isso. A Tamires, que é uma das nossas sócias, que ela é especialista em finanças, ela realmente ela tem a mentoria dela, ela dá treinamentos, ela já deu entrevista até na Globo, então ela tem uma bagagem muito grande, ela tem muitos clientes, então ela tem know-how. Assim como a parte jurídica, nós temos um outro sócio nosso que é o Diego. O Diego é um dos advogados mais referentes aqui da cidade, da região de Sorocaba, Itu, Indaiatuba. Então, assim, são pessoas que têm know-how. Então, assim, não é eu falo um Zé Manezinho que tá passando na esquina, a gente chama ministrar um treinamento. Você fala sobre isso? Não. São pessoas com bagagem, com vivência, com experiência. Pessoas que são referência. E olha que legal, vocês viram as áreas se completando, né? Igual ele falou, finanças, marketing, a parte de comunicação humana, né? Que a gente fala mesmo. E principalmente, igual você falou, unir tudo isso de uma forma estratégica para que a pessoa tenha resultado.
E pegando o gancho, então os sócios são o Diego, o Rodrigo, o Raul, a Tamires E o Vitor. e o Vitor. Legal. Nós somos uns 5 sócios, 5 pessoas que têm histórias incríveis, 5 pessoas que viveram na prática aquilo que ensina. A gente não comprou o nosso conhecimento num curso ou num palco. Nosso conhecimento ele foi adquirido. EAD, né? Não foi. Não tem ninguém aqui com menos de 10 anos de experiência. E a ideia é jogar toda essa experiência, esse conhecimento para os empresários, para que eles possam realmente não só ter conhecimentos isolados de alguma coisa, mas que eles possam ter suporte completo de A a Z, de desenvolvimento humano, a cultura empresarial. Não, e assim, se a gente ficar aqui falando, a gente vai render mais umas 2 horas. Mas para vocês pegarem realmente a essência do Seven, então, porque são 7 pilares. Exato. Pode falar só, citá-los aqui, por favor, vocês conseguem? Desenvolvimento humano é o nosso primeiro pilar. Depois a gente tem estratégia de negócio. Depois a gente tem marketing raiz. Depois a gente tem comercial, estruturação comercial. Depois a gente tem mentalidade de riqueza, que é finanças. Arquitetura jurídica e cultura e pessoas. Cara, que legal. Eu acho que vocês conseguiram, colocar assim, unir realmente um pacote que não é só comercial, Sim. mas ele é uma mudança de comportamento, é uma transformação empresarial mesmo, né? É isso. E vocês pegando, qual que seria aí a expectativa de vocês agora, repetindo, né? Estamos em janeiro de 2026. O que vocês querem? Porque eu vou chamá-los para voltar aqui no nosso podcast. Vou querer super depois vir aqui conhecer. Quero estar com vocês presente, principalmente para comunicar às pessoas de tudo que vocês vêm desenvolvendo. Mas assim, o que vocês têm como plano para o futuro, a longo prazo, até a médio, curto prazo? Mas assim, como que vocês veem a empresa de vocês nos próximos anos, assim? Eu vou falar um pouco e o Raul depois traz números, enfim. Mas o que antes eu quero antecipar? Estamos aqui em janeiro de 2026 e esse é um ponto que eu já quero antecipar aqui. Estou vendendo 2026 como um ano desafiador, um ano de Copa do Mundo, de eleição, de feriados. Cuidado para você não cair nessa narrativa, e eu falo narrativa de pessoas fracassadas. Por quê? O que vai acontecer? Tem pessoas que vão colocar o pé no freio, então pessoas que vão não fazer o que tem que ser feito. Adiar decisões, né? Por Copa do Mundo, por eleição, e vão começar a adiar. Só que aí entra o quê? Brechas, oportunidades. E se você estiver dentro de uma sala de aula, crescendo, se desenvolvendo, investindo, fazendo o que o outro não está fazendo, você surfa a onda que o outro vai ser engolido. Então assim, não caia nessa narrativa que 2026 vai ser um ano desafiador. Ele vai ser um ano de oportunidades, mas para aqueles que aproveitam as oportunidades. Muito e legal. dentro dessas oportunidades, a gente é muito visionário. E a curto médio prazo, a gente tem a visão realmente de ser a maior escola de negócios do Brasil. Legal. A gente vai chegar lá, isso é questão Claro. de tempo, a gente tem completa ciência disso, a gente está com as pessoas certas, com o movimento certo, mas aí o Raul fala mais aí um pouco de qual que é a visão dele sobre isso também. Vamos falar primeiro curto prazo. No curto prazo a gente tem um plano de desenvolvimento de investir até R$100.000 em junho para que a gente primeiro atinja a macro região 019. A gente vai atuar primeiro dentro do nosso quintal e de forma online, pelas beiradinhas ali, a gente vai atender o público Brasil, mas de forma online e não tão agressiva. A nossa ideia é que até julho a gente já tem aí uma média de faturamento mensal de R$500.000. E aí, para o final do ano, a gente quer chegar ali com um faturamento de R$2.200.000, segundo a receita previsível, aquilo que a gente ajustou ali no nosso business plan. Agora, em 2 anos, aí a gente não quer ter só o braço educacional rodando e faturando. Aí a gente tem o braço educacional e a gente tem o braço de desenvolvimento de negócios no primeiro andar com o auditório, com toda a rede de empresários que a gente atender. Porque assim, a gente quer desenvolver empresários para que eles também possam ser referência dentro do nicho deles. Então, se eu pego um arquiteto que é referência, mas ainda não soube se posicionar, a gente ajuda esse cara a virar uma referência. Então, a gente faz toda a parte estrutural do negócio dele para que ele seja lançado e ele seja um palestrante e ele possa contribuir dentro do nicho dele. Perfeito. Então, futuramente a gente tem 2 braços grandes para rodar aí. E como nós dissemos aqui, né? Desenvolver, para crescer e todo mundo participar disso junto e, digamos assim, colher, né?
tudo que vem sendo plantado. Então eu quero mais uma vez agradecer em nome do Pauta da Vez a participação, desejar assim, olha, todo o sucesso do mundo, de uma forma que vocês consigam realmente mudar o mindset, igual a gente costuma falar das pessoas, de uma forma tão transformadora que a gente vem aqui, olha, quem sabe receber no Pauta da Vez pessoas que foram alunos e conseguiram transformar a vida e assim dar continuidade. Então, parabéns, uma inauguração linda, pessoal, acontecendo aqui no coração de Indaiatuba, no centro, lugar mais que estratégico, parabéns, equipe, digamos assim, suspeita para falar. Conheço a Tamires da área da finanças, tem aí todo um know-how para isso, e eu quero conhecer o Vitor e o Diego. Irei conhecê-los e vocês acompanhem meu Instagram que eles vão aparecer por lá também. Então nada de café, tá bom? A gente que agradece, tá, Cíntia? Foi maravilhoso bater esse papo com você de forma curta, porque a gente tem uma inauguração para fazer. Claro. Da minha parte, eu queria registrar minha gratidão da forma como você conduziu. Se nos chamar, iremos outras vezes e vamos alongar esse papo aí pra gente contar muito mais história. Dessas eu tenho um monte para contar. Então vamos criar aqui uns cortes depois só das histórias do Raul. O livro já tem nome, Histórias do Raul. Frases do Rodrigo. Pronto. Então terminamos aqui mais um Pauta da Vez. Obrigada por chegar até aqui. Se você assistiu até aqui, presta atenção, segue lá o @ e o Instagram da Seven, né? Escola de Conceitos e Negócios aqui, porque realmente vai transformar a sua vida, tá bom? E conte comigo, mais um episódio concluído, se liga que logo vem mais. Obrigada! Valeu, tchau, gente.